Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos à sala de visitas. O dia 1º de outubro comemoramos os 74 anos da fundação da Nova China. E nesta data, as pessoas sempre se perguntam sobre como a China conseguiu chegar a ser o que é hoje, mantendo décadas de socialismo sob a liderança do Partido Comunista. E agora, com a publicação no Brasil do maior clássico sobre a Revolução Chinesa, A Estrela Vermelha Brilha sobre a China, do jornalista estadunidense Edgar Snow, podemos ter uma resposta agora. O livro conta uma história já mundialmente conhecida, mas ainda pouco divulgada no Brasil. Por isso, hoje vamos conversar com o publisher responsável pela versão brasileira desta grande obra, Hugo Albuquerque. Obrigado, Isabel. É uma honra atender aqui ao seu convite. Muito bom estar aqui para falar sobre a estrela vermelha brilha sobre a China. Uhum. Essa Ah, versão, eu estou com essa versão chinesa, mas estou ansiosa para ter uma versão brasileira na mão. Por isso, primeiramente, Hugo, você pode fazer uma breve apresentação para explicar o valor especial deste livro, porque só agora ela chega ao Brasil. essa última questão é a mais importante, porque muitas questões, muitas publicações sobre China não chegam. Sobretudo, mesmo sobretudo aquilo que trata de elementos mais reais que envolvam a China. Mesmo uma obra como esta que foi escrita por um ocidental Hum. lá. É uma parte do que eu diria uma deficiência do intercâmbio cultural, histórico entre China e Brasil, que precisa ser suprido, mas uma deficiência, sobretudo, da parte do Brasil. Então, nós estamos fazendo um esforço para que isso mude aqui. A China e a própria América Latina e a África são mais importantes para o Brasil do que a Europa ou os Estados Unidos. É necessário que se aprofunde essa compreensão. E da nossa parte, enquanto editores aqui no Brasil, nós temos a obrigação de trazer visões reais a respeito da China, que comportem críticas ou elogios, mas que digam respeito à China real, não à China da propaganda ocidental, ou mesmo a China que é enxergada pelo Ocidente, pela Europa, pelos Estados Unidos. O Brasil pode olhar para a China diretamente, pode pesquisar fontes até de estrangeiros, mas que foram à China, como Edgar Snow foi, viveu intensamente o processo histórico chinês. E agora sobre este livro muito especial. Na verdade, este livro foi divulgado na década de 30 do século passado e naquela época já chamou bastante a atenção e já foi traduzido em várias línguas, especialmente nos Estados Unidos, na Europa. Muita gente esse livro já serviu como uma porta para conhecer China, Partido Comunista da China. E por isso, você como publisher, editora e estudioso em China. Porque esse livro é tão importante, tem valor especial para ser Porque divulgado. este livro ele trata do primeiro relato e a primeira entrevista, por exemplo, com o presidente Mao Zedong e Hum, com muitos líderes do processo chinês, do processo histórico, do movimento comunista chinês. Snow ele conseguiu nessa aventura de conseguir chegar ao Sovietianã, ele conseguiu falar com várias lideranças e fazer elas falarem, trazer esses relatos de uma forma inédita, inclusive para a própria China. Por isso que foi tão rapidamente traduzido para a escrita chinesa, porque Snow pôde apresentar de forma concreta e objetiva o que era aquele processo histórico imediatamente após a Longa Marcha. hum. O então Exército Vermelho, ainda não se chamava Exército de Libertação Popular, ele marcha do sul ao longo de 12 mil quilômetros e chega ao noroeste da China. Só que havia um grande enigma do que era esse Partido Comunista Chinês. O mundo desconhecia o que era o processo revolucionário chinês e a Hum. própria China desconhecia pela realidade da ditadura comandada por Chiang Kai-shek pelo Kuomintang, que também buscava de várias maneiras
atacar e criar uma propaganda negativa contra os comunistas, ou simplesmente não havia condições de entender o que era aquele fenômeno. Então o Snow deu uma grande contribuição não só para o Ocidente, mas para o mundo inteiro, para a própria China, para o entendimento desse fenômeno. E pela primeira vez o presidente Mao pôde falar e contou a história da sua vida. Então, muito embora várias outras biografias tenham sido feitas depois, um capítulo dessa obra aqui é basicamente uma biografia do presidente Mao, que ele conta da infância até aquele momento, que é o ano de 1936, quando ele tinha 43 anos, tinha passado pela Longa Marcha, tinha acontecido tudo aquilo. Então é interessante entender isso, o que é que formou aquelas lideranças, o que é que formou o presidente Mao, o que é que ele lia, com o que é que ele se preocupava, o que ele fez da vida até ali. Tudo isso ajuda o leitor a preencher esse quebra-cabeças, a desvendar esse enigma do que é aquele processo. Sim. Além de Mao Zedong, também tem relatos, entrevistas diretas com outros líderes muito importantes do Partido Comunista da China, como Zhou Enlai, Zhu De, e porque naquela época, realmente, de fato, aquela zona, o destino da longa marcha estava na zona, na área de Yan'an. Naquela época foi cercado, é muito difícil para uma pessoa chegar lá. É realmente uma aventura de Edgar Snow para chegar lá e depois trazer aqueles primeiro contato com os marxistas chineses. Mas, além disso, você, de ponto de vista de um editor literário, qual recomendação você pode dar para que mais leitores brasileiros leiam este livro? Porque é uma obra de uma testemunha histórica. Ele é o que se chama na historiografia, na ciência da história, de uma fonte histórica primária. Ele é uma testemunha real daqueles eventos e, em grande medida, um participante deles. Ele trata de uma série de questões, de detalhes de formação da experiência comunista na China que nos ajudam a entender a China de hoje. Porque muito do que se supõe que é recente na China, na verdade, as sementes já estavam plantadas ali quando ele observa o soviético no Noroeste. Já há inúmeros detalhes que acabam se desenvolvendo ao longo do tempo. É evidente que a história chinesa vai passar por várias questões, vai retificar caminhos, mas muito daqueles elementos e da singularidade do que torna especial e específico a experiência chinesa já estão ali, e o Snow observa e relata. Muitas vezes ele se dá conta de alguns elementos, de outros ele não se dá. Um exemplo é quando ele fala da moeda vermelha, que na área do soviético, o Partido Comunista já estruturava um banco próprio, uma moeda própria, e tinha uma forma de economia que conjugava empresas privadas, estatais, com cooperativas. Então, quer dizer, muito do que se vê na China hoje, ainda que tenha tomado formas diferentes ao longo do século XX e XXI, já estavam, de certa maneira, desenhados naquele momento. E como, mesmo naquela situação emergencial de cerco, o Partido Comunista ele já estruturava uma experiência que é singular, que não é uma mera cópia, não foi uma cópia do que acontecia na União Soviética. Então essa obra nos dá essa visão privilegiada. A outra visão privilegiada é entender o que formou Mao. Então não é só o que formou teoricamente, ele fala a respeito da China, de Kang Youwei, mas ele também fala sobre a influência literária dele. Como o romance chinês formou o ideário dele, como isso era usado na formação do jovem soldado, e entender essa dimensão, diria, subjetiva do processo chinês. É entender esses detalhes que o próprio autor viu, reportou, e que, olhando hoje de 2023, a gente percebe o quanto era importante ter observado aquilo nos anos 30, porque não era uma coisa menor. Quando a experiência chinesa já tinha esse contorno próprio de ter uma preocupação muito grande com a economia monetária e traçar uma experiência diferente do que era feito na União Soviética, isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que a República Popular da China está aí hoje e a União Soviética não existe mais. Isso é um ponto. Um outro ponto é essa dimensão de entender esses personagens históricos. Entender Zhu De, entender Mao,
entender Chong, de onde eles vieram, o que é o contexto deles, não é? De onde que eles vieram, onde eles se localizavam dentro da China, como é que eles encontraram o marxismo, o que é que isso impactava na experiência particular, porque eles eram parte de um todo, mas eles eram uma singularidade também dentro daquilo. Quem eram esses personagens e o que os motivava? Eu acho que o Snow ele foi muito bem nessa análise e naquilo que ele conseguiu extrair das lideranças. Sim, porque este livro traz esses personagens muito, deixa a gente entender a formação daquelas pessoas, não somente baseada nos estudos sobre o marxismo, mas também a própria cultura chinesa que formaram este grupo de liderança do Partido Comunista. Pode continuar a explorar este tema. Isso é muito importante entender. Por exemplo, o que é a influência de Mao lendo o romance chinês, o que era o romance chinês naquele momento na China para a formação daqueles intelectuais. Hum, Isso é um detalhe que se desconhece no Brasil, porque naquele momento, no final do Império, se esperava de um intelectual, de alguém que fosse ter uma carreira, fosse se formar, era ler os clássicos ortodoxos. As pessoas não entendem no Brasil, não sabem que o romance tinha essa importância tremenda, mas é algo que vai ser disseminado na China mais depois da Revolução. Naquele momento, não havia um grande interesse que alguém dominasse ou que ler os romances fosse, por exemplo, algo importante para a formação de alguém. Às vezes não era visto como algo bom. Isso foi muito importante para construir em Mao uma capacidade de imaginar, porque ele estudou os clássicos ortodoxos, mas ele não se limitou a isso. uhum, E isso permitiu que ele fosse uma pessoa que conseguisse imaginar, pensar além do que estava colocado e de como o sistema era colocado. Ele conseguiu imaginar situações de revoltas, de ser capaz de se insurgir contra a ordem, de transformar a realidade. Então, uhum. sempre que se fala em mal, se criam mil superstições e algumas questões elas são colocadas, mal colocadas, mas as pessoas não entendem essa dimensão dele como pedagogo, como poeta. Uhum, uhum, E o quanto isso formou ele como um líder revolucionário. Porque é um caso raro de um uhum. pedagogo, de um educador que se torna líder revolucionário. Essa biografia conta o que foi esse papel, o que foi o encontro dele naquele momento em Hunan com aquela intelectualidade que transformava e procurava criar uma nova pedagogia para a China, que é fundamental para criar a nova China também. Uhum. Então aí a gente começa a ver um outro elemento que é, que o livro narra bem, que é outra especificidade, outra singularidade do processo chinês. Qual é? A, o fato de que alguns dos líderes, a começar por Mao, ter sido um educador, isso criou um papel e uma função no Partido Comunista Chinês muito importante em matéria de educar as massas e pensar nas massas e ter Uhum. um papel pedagógico constante. Isso é diferente da União Soviética. Um Uhum. outro elemento é pensar o processo, e o livro deixa claro, como o processo revolucionário chinês, ele foi construído de baixo para cima. Uhum. Isso é muito importante entender também, porque Mao faz uma grande. Ele é um leitor muito atento de Lenin e Uhum. ele faz um discurso muito importante a respeito do marxismo-leninismo, mas ele já coloca ali em 1936 essa inovação do que pode se chamar de maoísmo depois. Qual é? É de você concluir tudo muito parecido com a União Soviética, mas chegar numa mudança que é muito importante, que a vanguarda é a massa. Como o Uhum. presidente Mao coloca, isso não está relatado no livro, mas mais ou menos na mesma época, um pouco depois desse relato, ele fala, quando o movimento da nova cultura completa 20 anos, ele pergunta, retoricamente no discurso, qual é o sujeito da Revolução Chinesa? É o povo comum da China. Uhum. Isso o livro deixa claro. E também a maneira como o Partido Comunista Chinês ele não se colocou como um elemento de vanguarda, mas como um partido que organizava várias lutas e construía muitas organizações em meio à base, desde a Liga do Povo Pobre, Piminhui, até
várias organizações de jovens, de agricultores, de mulheres, e a partir daí ele conseguia não apenas mobilizar, mas organizar a massa em grande escala. E aí a gente tem um outro elemento que é muito singular e próprio da China, em comparação com outras experiências socialistas que deram errado. E quando a gente olha o que há de socialismo real ainda no mundo, necessariamente foram experiências que seguiram o caminho de organizar bastante a massa, de trabalhar com ideia de vanguarda desde a base e organizar muito a base. Uhum. Então isso também ajuda a entender o que são as possibilidades do socialismo real. Uhum. Uhum. Como você bem colocou, este livro mostra aquelas experiências chinesas, singularidades da Revolução Chinesa, e quem também já conhece um pouco o conteúdo deste livro sabe que o sucesso de Snow também está na capacidade de trazer uma amostra única de várias práticas dos comunistas de realizar revoluções. Por exemplo, para mim, o que mais me encanta, o que mais me fascina, aquela como o Partido Comunista naquela época, porque a Longa Marcha passou por regiões muito remotas, naquela época muito pobres, isoladas, montanhosas da China e habitadas por várias etnias, minorias étnicas, por exemplo, etnia Yi. Parece pouca gente sabe que etnia Yi e etnia tibetana são duas etnias. Naquela época ainda tinham aquele regime escravidão. Mas quando Longa Marcha passou por aquela região e depois chegaram até Ningxia, naquela região é habitada por etnia Hui, muçulmanos. E por isso, essa relação, essa relação dos comunistas, como eles tratam essa relação com essas etnias, minorias étnicas, são muito, como se diz, inspiradoras para mim. Por isso, eu gostaria saber qual parte deste livro mais toca você, mais impressionante para você. A parte das minorias é muito importante também. É muito curiosa a história. Quando eles vão cruzar, eles contam com a ajuda dos I, né? Uhum. Do que o Snow chama pelo nome que eles eram conhecidos na literatura inglesa, que era de Lolo. A gente, inclusive, procurou colocar em uma nota de rodapé explicando que eles eram os I, na verdade, era deles que ele estava tratando ali. E isso é muito interessante porque se constrói um pacto, não é? Hum, E ao longo do livro, e é muito curioso, fazem até um ritual e ocorre essa aliança, e os I eles são fundamentais no trecho da longa marcha para ajudar a longa marcha a passar pela floresta, o que surpreende também o Gomindan no cerco, porque eles não acreditavam que eles iam passar justo por ali por conta dos I e por conta da animosidade com os chineses. E era uma animosidade com os chineses porque o governo imperial e o governo também do Kuomintang, ele oprimia aquela minoria. uhum, Então eles tinham uma postura reativa justamente por isso. E quem trouxe uma realidade diferente para eles foram os vermelhos, ao hum. se encontrarem e tratarem eles como sujeitos históricos e como minorias que teriam direitos numa construção de uma nova China, como tiveram, porque eles têm sua autonomia, que é uma Hum, coisa que também a gente procurou colocar numa nota de rodapé, de que a promessa feita ali na longa marcha foi cumprida. hum, Porque nós temos também muitas questões com populações indígenas aqui no Brasil, mas o que pouca gente sabe no Brasil é que na China existem não só regiões autônomas para minorias, como também o equivalente aqui no Brasil das municipalidades, dos municípios, que também são autonomias étnicas em muitos casos. uhum, E isso trouxe pela primeira vez na história a possibilidade de que essas diferenças, essas singularidades pudessem existir como tais, para além do reconhecimento, como havia no Império, de que o Império era constituído por tal e qual povo, mas para tratar essas minorias étnicas como sujeitos históricos e como parte daquela cidadania do que veio a ser a República Popular da China. hum, Essa é uma parte muito curiosa também, porque muitas vezes pouco se sabe sobre o que é o Islã dentro da China. Tem um capítulo também que fala dos cristãos lá, né? uhum.
quando as crianças até brincam com o moço lá que chamam ele de Capela, porque Capela em mandarim soa como, quase como um nome, Lipaitan. Hum, E é interessante notar como os vermelhos eles também vão penetrar nessa China e conhecer essa China profunda, que é profundamente diversa. E já era um exército por si diverso, porque o que Snow coloca, que naquele momento com a China profundamente fragmentada, era raro ver também uma tropa com tanta diversidade quanto o então Exército Vermelho, futuro Exército de Libertação Popular, porque tinha gente de toda a China ali dentro. Não hum, era um exército regional como ocorria com os exércitos de senhores da guerra. Então, nessa universalidade, eles juntam muitas experiências singulares ali e acabam construindo pactos, já naquele momento ali no relato de que a gente está falando de 1935, hum. de elementos que vão aparecer e vão se tornar lei nos anos 50 e vão estar plasmados na China, que é um país, como você sabe melhor do que eu, melhor do que a gente, um país profundamente diverso etnicamente e que também não se tem muito essa consciência no Brasil. Porque Uhum. se tem a ideia muito remota que há minorias, mas que há muitas vezes no Brasil ignorância a respeito da própria diversidade regional da China. E entender, é preciso entender isso para também entender o que é o papel do Partido Comunista, construindo uma ordem que consegue atar relações com minorias que, que são melhores do que a média mundial, certamente. E eu digo isso falando como brasileiro, e a gente vê os problemas que nós temos aqui, né? E muitas vezes nós brasileiros temos dificuldades de reconhecer e a gente às vezes julga outros países sem entender os problemas que a gente tem e sem perceber algumas experiências vitoriosas que existem justamente em outras partes do mundo e de países que estão, na minha opinião, dentro do mesmo aspecto, do mesmo escopo do Brasil no chamado Sul Global, dentro do BRICS, dentro desse tipo de relação. Como é que a China fez para se desenvolver e se desenvolver com tanta diversidade? Eu acho que isso é da parte mais interessante dos anos 30, quando ele está tratando desses elementos que são sementes do que é plantado futuramente, Hum. né? A própria relação deles com os tibetanos, que na verdade não especificamente, também a gente procurou colocar uma nota explicando que tibetano, na verdade, é uma grande família de Sim. povos, né? O que Uhum. eles têm, eles encontraram o que a gente chama em português de rampa. Era uma tribo de rampa que vivia lá onde hoje é Sichuan, mais ou menos. E Uhum. eles acabaram encontrando com eles lá. Então, a própria diversidade do que é o Tibete, que eu até usei como exemplo na nota de rodapé, como a Amazônia para o Brasil. A Amazônia está em vários estados do Brasil, como uma parte está além do Brasil, e muitas vezes as pessoas acham que o próprio Xizang, que em português é região autônoma do Tibete, que não é em mandarim, nem é assim para os tibetanos, mas explicar o que é essa diversidade. O Tibete está além da própria região Sim. autônoma. Uhum. E há uma diversidade entre os próprios tibetanos. Sim, isso traz outra curiosidade, é porque para ler este livro a gente precisa algum contexto histórico para ler bem, e eu sei que você, como editor especial, você próprio colocou vários, ajudou a colocar várias notas para leitores entenderem melhor esse livro. E como você resolve isso para por exemplo, leitores brasileiros que ainda não têm esse fundo histórico sobre a China, mas não atrapalha a leitura deles deste livro. Aí é que entra a questão da edição e de Hum, colocar notas de rodapé sobre determinados elementos, porque temas que as pessoas não têm tanto conhecimento no Brasil, elas precisam, numa obra histórica, ter uma nota de rodapé. Muitas vezes criando exemplos, olha, isso hum, aqui no Brasil funciona dessa maneira, na China dessa maneira, dessa outra maneira, é, colocando fontes de livros, hum, colocando breves explicações que permitam o leitor que se interesse mais sobre alguns temas que possam pesquisar. uhum. Inclusive, até em alguns casos, a gente colocou os próprios ideogramas de nomes Ah, de figuras históricas, quanto hum. nomes de lugares, quanto nomes de Dadas. obras, para que o próprio leitor,
usando, por exemplo, o Google Lens, consiga pegar aqueles ideogramas e depois ver um texto talvez em mandarim e usar os tradutores já disponíveis na internet para conseguir fazer uma pesquisa a respeito daquilo. Então a gente teve muito essa preocupação de explicar o que é básico para que o leitor não fique perdido e dar uma base de referência para que os estudiosos possam aprofundar a pesquisa. A Hum, gente buscou fazer um tremendo esforço, a gente passou muito tempo editando esse livro para dar uma base para que o leitor brasileiro consiga compreender com base nas suas próprias experiências concretas ou no que se passa aqui no Brasil. O que é paradoxal, porque ajuda a gente a entender também melhor o Brasil quando a gente olha para um outro país grande que tem determinados exemplos e a gente começa a se dar conta de que de certos elementos do próprio Brasil. Quanto tempo levou desde a tradução até a publicação? Quantos anos? A gente levou quase 2 anos. Entre Hum, a tradução, a gente conferiu. Inclusive, a gente checou com a própria edição em mandarim para a gente atualizar para a transcrição pelo Pinyin uhum. do que estava, porque no original inglês ainda está no sistema Sim. de transliteração antigo. Uhum. Então a gente procurou transcrever tudo, 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 nomes de lugares, nomes de pessoas e de organizações como é hoje. Até a tradução de inglês para chinês levou muito tempo, porque naquela época ainda não tinha pinyin, não tinha chinês simplificado para confirmar nomes daqueles. Surgiu muitos personagens, soldados, militares, né? É muito difícil, por isso eu admiro tanto vosso trabalho de trazer este livro para cá, para lá, para o Brasil. E aqui, nesta versão chinesa original, eu não sei se na versão brasileira também tinha essas fotos, fotos, por exemplo, a primeira retrato de Mao Zedong e também Zhou Enlai. E aí, esse livro também está incluído essas fotos muito As preciosas. fotos não, Edgar que a editora nos enviou não tinham as fotos originais. A gente até queria ter, inclusive, como eu tenho a edição digital em mandarim, eu vi que tinham essas fotos. O que foi do em inglês não tinha. E eu acho que essas fotos, em grande medida, foram publicadas na edição em mandarim, porque eu tive contato com algumas edições digitais em inglês que elas não tinham. Isso Hum, eu acredito que é uma especificidade da edição, porque nós trabalhamos com a edição original mesmo, a de 1937, quando o livro é publicado, quanto com a última edição, que é a última edição que o Snow revisa em vida, que é mais ou menos de 1968, e elas não tinham essas fotos. entendi. Porém, a edição em mandarim que nós temos, que é uma edição dos anos 70, ela tinha as fotos. Uhum. E essas fotos são originais de Edgar Snow, que ele, além de fazer estes registros em texto também, vídeos e fotos, a gente depois pode procurar na internet. Mas, pelas fotos, gostaria de destacar outro ponto de sucesso do Partido dos Comunistas, é porque ao longo da longa marcha e também essa prática na área de Yan'an, a divulgação ajudou bastante fazer tipo divulgação através de teatros, canções, muitas formas de arte e também educação aqueles menores. Por exemplo, tem um capítulo conta que como os menores com Xiaogui, eu não sei, hein? Os diabinhos. Sim, sim, sim. Eles, por isso eu achei que os comunistas, naquela época, sabiam muito bem fazer educação, propaganda, divulgação esse quer dizer educar mais o povo para entender o que realmente essa tentativa comunista quer fazer naquela região, tipo, inclusive reforma agrária. Por isso, qual é seu tipo opinião sobre o sucesso do Partido Comunista? A coisa do teatro vermelho, eu Hum, aprendi editando o livro. Eu desconhecia, as pessoas não sabem disso no Brasil. Está na parte 3, no último subcapítulo, é o 3.5 do livro. Quando ele está em Pawan,
E Ah, é a sim, última claro. parte. E é uma parte impressionante de saber que artistas marcharam ao longo de toda a longa marcha e foram para. E o Snow ele conta, ele próprio fica extremamente entusiasmado com aquilo de como aqueles artistas eles fazem parte de uma realidade que é de informação, é de formação, de Uhum, informação das massas e de entretenimento. Então o Teatro Vermelho tinha uma importância muito grande. Ele formava a massa do ponto de uhum, vista de explicar as relações do mundo, o que era o imperialismo japonês, o que era o problema do fascismo do Kuomintang. E do outro lado, ele trazia essas informações, o que estava acontecendo no mundo, porque tem uma parte que ele narra que os atores eles acabam simulando uma espécie de jornal de cinema, que na época não tinha TV, como encenação. E eles estão lendo as notícias e explicando para o povo esse tipo de coisa, além de outros espetáculos que consistiam em entretenimento, que as pessoas paravam para ver dança, uhum. canto, e aquilo dali trazia um elemento, e de novo eu volto ao tema, os elementos subjetivos da formação da experiência socialista na China e de como isso conseguia atar e trazer uma fidelidade, uma relação orgânica com o povo comum. E o quanto aquilo foi importante para fazer as pessoas entenderem o que se passava na China naquele momento. Uhum. E também criar uma relação de afeto e de cuidado entre aquela comunidade. Por isso, após ler este livro, agora, como você descreve a imagem dos militantes comunistas chineses? Qual qualidade mais fundamental para uma pessoa não ser comunista, mas uma pessoa com um ideal de se dedicar ao país, servir ao povo? Como você. Eu acho que tem dois elementos aí: a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profunda fé e a crença na sua causa. Eu acho Hum, que isso é um elemento muito firme, porque se não houvesse no movimento comunista chinês uma profunda crença na própria causa, a longa marcha teria sido impossível. hum, Se a pessoa não tem dimensão do que foi a longa marcha, não entende o que é o processo chinês. Entender como aqueles jovens e aqueles alguns velhos, como o Xiuteli, que aderiu com 60 anos de idade, Limpo Chu, que era o homem forte da economia de Sun Yat-sen, hum, essas pessoas, até idosos, aderiam àquele movimento porque viam naquele movimento uma verdade histórica de comunhão e de transformação da China, no primeiro momento de proteção do país contra a invasão e de reconstrução, mas num projeto que ia além disso. E como esse projeto, como esse movimento se mostrou verdadeiro, porque ele atendeu, na medida do possível, que eram as demandas do povo comum, do povo do campo, do povo de fora do campo. Então, é uma história de uma dialética, de pessoas que acreditam em algo que se mostra digno dessa confiança ao longo do tempo. Mas é interessante notar o militante médio do comunismo chinês nos anos 30 como alguém que via numa situação muitas vezes de enorme carência, ou intelectuais que vinham de uma camada média um pouco mais alta, mas que percebiam que aquela forma de organização do país era intolerável e decadente, e eles conseguem efetivamente construir e eles se sacrificam. Eles dão o próprio corpo em testemunho daquela causa. Eles não se escondem. Eles realmente põem o corpo ali à frente. Muitos morrem, outros lutam batalhas. Há quem perca o olho, não é o caso do Liu Pochen, que depois vira marechal. E como tudo aquilo se mostra extremamente verdadeiro, extremamente conectado com os anseios daquela massa. É hum. isso que permitiu o Partido Comunista estar até hoje. E é isso que, se for cumprido e atendido ao longo do tempo, vai fazer com que o Partido Comunista permaneça muito mais tempo até no, na liderança da China. Mas por trás de tudo isso, nós temos esses homens e mulheres que vinham de uma realidade muito sofrida e que estavam dispostos, de uma maneira radical, em se sacrificar. Uhum. E eu acho que a Longa Marcha é um testemunho muito interessante nesse sentido, muito profundo. O Snow dá até um exemplo. A Longa Marcha foi como ir de Nova York até a Califórnia e voltar, né? Não só ir da costa leste a oeste, mas ir da oeste e voltar ainda. Quem faria isso? Quem no mundo faria isso por uma causa? Só Sim. alguém que acreditasse muito. Uhum.
Eu assisti uma live que você fez com TV 247. Você fez uma aula impressionante sobre a história chinesa. Por isso, como foi a sua formação sobre a história, especialmente contemporânea da China? Porque, pelo que eu sei, eu observo que aí no Brasil, a visão histórica, como você já mencionou, é completamente construído através de olhar europeu. E mesmo para estudante de graduação ou pós-graduação da Faculdade de História, porque um amigo, Marco, me contou, é muito difícil ter um estudo pleno sobre a parte asiática da história moderna mundial, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Por isso, para você, como você tem essa formação e qual é a lição que você pode compartilhar com brasileiros sobre, através do seu estudo? Isso é um problema. Nosso amigo Marco, que é da história, justamente ele sabe o tamanho do desafio, e o Marco que estudou na melhor universidade brasileira, ainda assim é muito diminuto. É uma deficiência, mas é muito diminuto que a gente tem de ensino e aprendizagem da Ásia. Por sorte, a gente tem muito material com a internet hoje. E a Hum, gente tem tradutores hoje na internet que permitem, pelo menos, a gente entender o que é um ideograma. E tem muitos cursos hoje em dia de mandarim aqui no Brasil que permite a gente ter. Eu tive o privilégio, de certa forma, de ter sido criado em São Paulo, que é uma cidade multicultural, tem gente do mundo inteiro. Tive, inclusive, um colega de escola chinês lá do Cantão, lá de Guangdong. Então, a cultura chinesa não é estranha para hum, mim desde a minha infância. A é sonoridade da própria língua chinesa que eu deveria estudo, leio mais do que eu falo, mas eu leio como uma criancinha, leio uma quantidade de ideogramas já grande. Como eu falei, eu tive um privilégio de ter hum, crescido num lugar como São Paulo, ter estudado e ter militado na esquerda. Mas só isso não basta por conta dessa distância, que mais do que geográfica, é uma distância causada pela política, pela formação estrutural do meu país entendi. que se volta para determinados lugares. Mas o que eu digo é, hoje em dia existe muita possibilidade, com os meios técnicos mesmo, essa própria conversa que a gente tem aqui, que seria impossível há alguns anos, hoje em dia isso é possível. Como muita coisa é possível em matéria de aprendizado, em matéria de desenvolvimento. O próprio sistema PIN foi uma revolução. Hoje, os tradutores na internet permitem que a gente entenda em grande medida um texto em mandarim. A gente consegue traduzir com alguma eficiência automaticamente. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, com certeza isso melhorará. Hum, E essas distâncias vão diminuir. Mas, para além do aspecto técnico, é preciso ter um approach político e cultural uhum, para realizar essa tarefa. É uma missão que a gente tem aqui no Brasil, eu digo, eu como editor também, e a minha editora, a Autonomia Literária, que assume, busca assumir esse desafio, e como a gente incentiva outras pessoas que assumam esse desafio também, de compreensão. sim. É um pouco do nosso papel, é um pouco do meu desafio, e a gente vai aprendendo e evoluindo sempre. Uhum. Em resumo, a gente precisa se manter aberta para uma outra cultura. Com esse interesse, é mais fácil a gente, como Hugo e eu, uma chinesa e um brasileiro, agora estamos fazendo para entender mutuamente. E parabéns pelo seu trabalho. E no final, fala a nossos internautas onde a gente pode comprar este livro, grande livro de. O Estrela Vermelha Brilha sobre a China, ele pode ser comprado pelo site da Autonomia Literária, que é autonomialiteraria.com.br, e também pode ser comprado nas melhores livrarias aqui do Brasil. Está à venda na internet, já está na Amazon, está Hum, nas principais livrarias aqui de São Paulo e do Brasil, nas distribuidoras, mas também está no nosso site, no site da Autonomia Literária. Se vocês digitarem até no Google Autonomia Literária, Estrela Vermelha já vai cair também no link correto para comprar o livro. E tá lá, a gente fez lançamentos muito bons desse livro, a gente ficou muito feliz, a gente pôde inclusive trazer o VJ Prachad em pessoa para um dos lançamentos, né, uma figura que a gente admira profundamente aqui,
e ele se dispôs prontamente. O João Carvalho também fez um lançamento, então a gente conseguiu criar um movimento interessante em torno desse livro, um debate que está sendo interessante. Muito obrigada pela participação de Hugo Albuquerque, que traz essa grande obra muito importante, vale a pena ler. E também Hugo próprio apenas começou a estudar a China em 4 anos. Ele já é um exemplo para quem, tipo, sempre tem esse interesse, sempre é aberto para aprender uma outra língua. Parabéns mais uma vez. Imagina, obrigado, Isabel. Eu que agradeço o convite.